Acabou de chegar na Netflix um filme de anime novo, original, muito diferente de tudo que a gente tem visto por aí. Com uma animação belíssima e uma história que não te entrega de bandeja todos os mistérios. Você precisa assistir até o final para tentar compreender toda a beleza dentro dessa história, que é muito mais do que inicialmente parece se propor a apresentar. Se você ainda não ouviu falar de Maboroshi, vem comigo entender por que você deveria sim assistir a este filme. Se você já assistiu e ficou confuso ali com a história, com o final, vou dedicar um pedaço desse vídeo com spoilers, mas vou dividir isso aqui na timeline e avisar antes de falar, então sejam todos bem-vindos. Maboroshi é um filme que saiu nos cinemas japoneses em setembro do ano passado e entrou como uma produção, entre aspas, original aí da Netflix, um lançamento novo, um longa-metragem trazendo uma história original criada por Mari Okada, que é uma principalmente roteirista muito conhecida por outros trabalhos como Anohana e até episódios de Toradora, Basilisk e tantos outros títulos ao longo dos últimos anos. Mas Maboroshi é uma produção do estúdio MAPPA, e antes que você imagine vários nomes recentes na sua cabeça, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, vários shonen, aqui a arte é completamente única, diferente e muito bem feita. O que faz com que Maboroshi, além de ser uma história com um roteiro muito bem entrelaçado, interessante e envolvente, ainda te entregue de bandeja uma animação, uma arte, um deleite para os olhos. Maboroshi é uma palavra que significa em japonês fantasma ou ilusão, mas Samune, um garoto de 14 anos, está ali na casa dele, no quarto com alguns amigos, jogando normalmente, quando de repente a usina siderúrgica que tem naquela cidade explode. Luzes, fumaça e de repente toda a cidade é coberta por essa destruição. Como num flash, um corte seco e tudo volta aparentemente ao normal, só que não. Todos os habitantes dessa cidade ficaram presos em uma espécie de realidade paralela. Aquele local ficou fechado, isolado de todo o mundo e preso no tempo e espaço. Os dias não mais passavam. O inverno era a única e longa estação. Por anos a fio, se é que a gente pode dividir essa vivência deles em algum tempo, como meses ou anos, crianças não cresciam mais. Uma grávida prestes a dar à luz jamais veria o seu filho nascer. E todos aqueles indivíduos ficaram presos na mesma rotina, no mesmo ciclo social, o mesmo cenário o tempo todo. E a gente não tá falando de uma coisa como um loop infinito que você acorda e as pessoas fazem exatamente a mesma fala, a mesma atitude, não. Todos ali estão plenamente cientes do que está acontecendo, mas simplesmente escolhem viver a mesma rotina, o mesmo mecanismo, porque é mais conveniente, porque eles ficam presos ao marasmo e porque há um adendo a mais que é: se as pessoas começarem a ter sentimentos muito exacerbados ou especialmente um coração partido, um medo, uma vontade de fugir de tudo aquilo ali, elas podem simplesmente sumir. Não sumir do nada. Enquanto através de Masamune vemos um amor jovem nascer, crescer, com todas as suas dificuldades, sofrimentos, inseguranças e felicidades, uma garota misteriosa é a única que envelhece naquela cidade, de nome e origem desconhecida. Alguns acreditam viverem um sinal e um castigo dos deuses. A própria construção da usina estava atrelada à adoração de certos deuses. Esses mesmos deuses estariam os castigando por alguma coisa, os prendendo naquele tempo e espaço, até o momento em que convenientemente eles voltariam a viver e ter contato com a realidade. Segundo essas espécies de pregações, se eles tivessem sentimentos muito ruins, esses deuses castigariam as pessoas que saíssem do rumo, vamos dizer assim, até mesmo para proteger aquela realidade de continuar daquela forma enquanto eles precisassem expiar os seus pecados. Até que rachaduras começavam a acontecer a cada desistência, a cada pessoa desesperada, a cada tentativa de fuga, e aí alguns começam a questionar aquela realidade. O protagonista Masamune, entretanto, é o ponto que nos liga a toda essa trajetória de Maboroshi, e este é um garoto que também seguia sua vida num marasmo. A mesma convivência com aqueles mesmos amigos, a mesma rotina de escola, nunca crescendo. O garoto que tinha sonhos de ser um ilustrador, mal vê sentido de desenhar qualquer coisa porque ele nunca vai ser um artista. Ele nunca poderia sair dali para ir para uma faculdade de arte, então, para quê? E aí que a gente pode começar a entender um pouco mais de o que significa Maboroshi, o que esse filme quer dizer e da trama inicial e final principalmente, porque as dicas sempre estiveram lá
no começo. Para você que não assistiu, o que eu posso te dizer é que essa é uma história que vai juntando alguns símbolos em um acontecimento apocalíptico para falar de seres humanos e sentimentos e a dificuldade de aceitação de frustrações, principalmente. De como amar pode ser dolorido e difícil, mas é uma dor que muitas vezes vale a pena você viver. Ainda que ela te leve a decepções. Não espere que Maboroshi vai te entregar um final te contando exatamente todos os detalhes e minúcias do que aconteceu. O filme de propósito deixa a interpretação principal mais aberta para você imaginar o que aconteceu e para que você fique, sobretudo, com a sua identificação pessoal ao longo dessa jornada. Mas se você já assistiu ou simplesmente tem grande curiosidade, vem comigo para entender o que eu compreendi de toda essa trama de Maboroshi. Se você não quiser ficar aqui com spoilers, assista e depois volta. Vem me dizer se a minha indicação valeu a pena, porque, sério, este feedback de vocês é super importante pra mim. Tudo começa a mudar para o protagonista Masamune, se a gente for reparar, a partir do momento em que ele é confrontado por aquela que ele dizia odiar, mas no fundo sempre amou. Mutsumi, a menina com quem ele estudava e dizia odiar nos seus formulários de autoanálise, já que eles sempre tinham que preencher esse formulário para garantir que estavam com sentimentos passivos, normais e jamais mutáveis. No momento em que o seu coração começa a se abrir, ou ele se dá a oportunidade de, no mínimo, questionar o que sentia por ela, a trama também nos apresenta vários outros instantes de fragmentações, de dúvidas e dificuldades que fazem com que outros personagens sumam dessa realidade, façam com que essa realidade tão distinta começasse a colapsar. Vejam bem, é o protagonista e talvez tantos outros personagens mudando um pouco as concepções, se abrindo para os medos de amar e essa realidade colapsando. Para mim, Maboroshi é uma grande metáfora sobre os desafios de você amar, os desafios de você entregar o seu coração, seja para alguém de maneira romântica, amizade ou mesmo para um sonho de trabalho. Um ponto, é claro, muito importante e misterioso nessa história é Itsumi, a menina que surge naquele espaço e é a única pessoa que envelhece dia após dia. Isso porque ela veio de uma realidade paralela. Eu acredito que Maboroshi trata de um multiverso. Um universo em que realidades distintas acontecem. Naquele universo, a siderúrgica foi destruída e, por exemplo, o casal principal morreu. Em outra realidade, eles puderam sobreviver, mesmo com a indústria tendo colapsado, eles e outras pessoas continuaram vivos e tiveram, inclusive, uma filha. Quando num festival, os pais acabam dando uma lição ali na Itsumi, fingindo que a abandonaram para ela aprender a não ali pegar brinquedos que ela não ganharia, a menina foge, entra num trem e no momento que esse trem atingiu um ponto específico no tempo e espaço que coincidiu com a explosão na outra realidade da siderúrgica, ela acaba passando por um desses fragmentos e vai parar na realidade que a gente acompanha do protagonista em si. Você acha que é coincidência que ela tenha ido parar numa realidade parada no tempo e espaço em que as pessoas não podiam ou não queriam sentir, justamente quando ela não soube lidar com a frustração de não ganhar o brinquedo que ela queria? Não é coincidência. Os seus sentimentos também estavam atrelados à destruição ou permanência daquele local. E quando ela se apaixona por aquele que num futuro ou numa realidade paralela seria o seu pai, mas claro, ela era muito nova, ela mal se lembrava depois dos pais, ela não tinha uma figura do pai mais jovem, então a gente consegue entender por que aquilo teria acontecido. E quando ela se apaixonou, ela ficou vulnerável. Bastou um momento de extrema decepção, que foi neste caso quando ela viu a mãe e o pai, vamos dizer assim, mais jovens se beijando, para ela ter uma dor absurda, que ela inclusive verbalizou estar sentindo, e o mundo todo começar a rachar, a cair, e aquela realidade deles quase acabar. Se vocês repararem, Masamune e Mutsumi, aceitando que se amavam, não foram os únicos que começaram a entender e compreender a dor do amor sem sofrer por ela. Um casal de amigos passava por essa mesma revelação, e vários deles queriam continuar existindo naquela realidade, mas agora aceitando as próprias dores, desafios e perigos, porque viver não é continuar num marasmo dia após dia como se nada mudasse, sem aceitar os perigos de cada minuto, as inseguranças, as incertezas que vêm com cada passo. Viver é aceitar o desafio, e aí é essa chave que eu acredito que esteja na verdadeira mensagem, ou assim foi pra mim com Maboroshi. Tanto é
que Itsumi, quando é colocada num trem que cruza essa fenda do espaço e vai parar na outra realidade, aquela de onde ela veio, que os seus pais sobreviveram e ela pôde nascer, ao mesmo tempo em que ela faz essa passagem de trem, que também é uma metáfora que acontece em várias outras histórias, mesmo em A Viagem de Chihiro, um túnel e uma passagem que muda dois mundos e marca a passagem de um amadurecimento, ela precisou amadurecer para voltar para sua realidade. Tanto é que fica subentendido que sim, ela voltou para os pais, envelheceu, amadureceu e mais tarde, inclusive, voltou na sua realidade, aquela siderúrgica, onde em outro mundo paralelo ela foi presa, depois cuidada por outros, por quem ela se apaixonou e depois se despediu. E sim, ainda há sempre essas explicações que ficam pelo ar, com a fumaça em forma de dragões, o Shinkiro. Será que existe mesmo algum toque dos deuses? Eu acho que isso enriquece de maneira simbólica toda a história. Você fica imaginando se existe mesmo no controle de tempo e espaço uma mão de deuses. Acho que vai muito da própria cultura japonesa, da crença de cada um, mas eu não acredito que seja estritamente necessário definir, por exemplo, se são deuses ou não. Já é um universo e uma história que é sobrenatural em tantos pontos. E a mensagem, que é o que importa, tá ali muito claro. Aqueles que ficaram ali, e este é um ponto que fica super aberto, no universo paralelo, eles sumiram com a volta de Itsumi à sua realidade. A minha visão deste final, que não é universal, mas que é o que eu compreendi, é que não. Aquela realidade não apenas continuou, como agora começou a correr. Tanto é que um sol como nunca antes tinha aparecido, ele surge exatamente após o retorno da menina à sua realidade. Mas não apenas porque ela retornou, mas porque vários personagens ali, como a gente estava acompanhando, os principais, estavam, como eu disse, aceitando a sua dor, aceitando as suas rachaduras e se curando. Por isso, a gente tem uma última entrada daquelas fumaças em forma de dragão, curando todas aquelas rachaduras e em seguida o que parecia ser um raio de sol iluminando aquelas pessoas que continuariam a viver. E o que é continuar a viver para além de ter o tempo passando e andando? É a cada minuto do relógio, agora sim, correndo, você ter a chance de amar, ter felicidade, se decepcionar e sofrer também, mas aceitar toda essa montanha-russa de sentimentos que é ser vivo. Por isso a felicidade de Mutsumi, ao sentir dor dessa vez quando ela volta do machucado, ao sentir emoção de estar abraçando, porque viver é sentir a parte ruim e a parte boa também. Tem uma fala, inclusive, se não me engano, é do avô do personagem principal, que o tempo teria parado quando aquela cidade estava num momento mais agradável ou feliz para tantos. Mas continuar naquele mesmo dia feliz o tempo todo não é necessariamente felicidade, porque um estado perpétuo da mesma coisa, das mesmas sensações, passa a ser sentimento nenhum. Maboroshi foi uma grande surpresa, uma história que depois de tanto tempo eu precisei colocar a cabeça para trabalhar e entender as minúcias de algo que não estava tão pronto e tão óbvio assim, mas uma história muito bem feita, que começa entretanto um pouco mais lenta e no final apresenta uma conclusão que eu não esperava quando nos primeiros minutos eu comecei a embarcar nessa jornada em um filme que valeu muito a pena, além de uma entrega muito bem feita em relação à arte, à animação, à voz original de personagens e dublagem que veio, é claro, na entrega pela Netflix, e músicas que terminam embalando essa história para um efeito final que me faz agora vir aqui e recomendar para vocês. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam, se já assistiram Maboroshi ou se tudo que eu falei por aqui deu curiosidade de você, que ficou inclusive na parte de spoilers, assistir depois. Espero vocês em todos os próximos vídeos neste canal. Tchau, tchau!